Vamos então para a posição de cornerback. E nós temos aqui para nossa análise o Jahdae Barron, cornerback da Universidade de Texas. Jogou agora no último ano, né, o seu 5º ano, então um sênior, tem 23 anos, muito jovem ainda. Ele é o 30º jogador do top 100 do The Athletic, aqui nessa expectativa para o draft. 1,80 m, 88 quilos. Jogou realmente como uma estrela no college, atuando como corner. Também jogou como safety, como nickel, como dime. É um jogador que tem por característica ser extremamente versátil. Em 2024, 70% dos snaps foram como outside corner e o restante como slot, no box, no post, no deep, como safety até. Então muitos veem ele como esse dime, esse slot corner, mas ele é um cara versátil que jogou a maioria dos seus snaps no seu último ano como um outside corner, né? Em 2024 liderou a SEC com 5 interceptações e 16 passes desviados. Não permitiu nenhum touchdown na cobertura por zona e ele é muito bom especialmente na zona. E esse press zone que ele faz nas suas coberturas lá em Texas também é uma defesa dinâmica, combina com o estilo do Jeff Hafley. 4 tackles, inclusive, também em coberturas de kickoff. Vencedor do prêmio Jim Thorpe de melhor defensive back universitário, consensus All-American, First Team All-SEC e MVP defensivo do Peach Bowl. 57 jogos disputados, titular em 39, experiência, como eu falei, em diversas posições na secundária, 4,39 segundos nas 40 jardas, um salto vertical de quase 89 centímetros, então realmente muito físico. No Pro Day ele fez 4,20 nas 40 jardas. Então aqui como pontos fortes, a gente tem uma fluidez atlética, um QI de futebol americano muito, muito apurado, rapidez na reação, um feeling natural para jogar em zona, boa leitura do quarterback, também tem essa habilidade com a bola, né? Trabalha muito bem em algumas situações pontuais de blitz, então isso é interessante, ele contribui para isso, além de algumas contribuições pontuais também no special teams, bem interessante. Por outro lado, alguns pontos fracos para ficarmos de olho: altura e peso, né, médios para a posição. A gente já viu o próprio Jair Alexander desempenhar no Packers sem ser tão alto assim, né? Mas enfim, altura e peso aqui é um fator. Falta de comprimento ideal de braço, tá? Ele é mais rápido verticalmente do que necessariamente explosivo, então em algumas jogadas, com alguns breakdowns dos wide receivers, demora para recuperar. Inconsistência na cobertura em profundidade, então algumas vezes no tape ele é pego olhando para o quarterback e recebe uma bola nas costas, então um ponto de atenção aqui. Enfim, algumas desses pontos aqui para a gente poder prestar atenção. 3 anos como titular no ensino médio, um recruta de 4 estrelas. Realmente o Jahdae Barron é um jogador que eu gosto bastante, podendo ser escolhido aqui na primeira ou segunda rodada. Liderou a SEC em interceptações, bastante efetivo, ganhando prêmios e reconhecimentos. Um pouquinho aqui de atenção nesses pontos que eu comentei, mas é um jogador sólido que eu vejo o Packers tendo bastante resultado com ele, sendo escolhido na primeira ou na segunda rodada. Final de primeira rodada é um slot ideal aqui para o Jahdae Barron. Eu ficaria muito feliz com a seleção do Packers investindo nesse jogador, já que a gente precisa tanto desse corner número 1, quem sabe o Barron podendo ser esse cara. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse jogador, dos tapes que nós vimos juntos aqui? Se concordam, discordam? Vamos continuar o debate. Hora de falarmos de Javon Rivell Jr. de East Carolina. Ele que dentro do top 100 do The Athletic é o jogador número 62
E da classe de corners no The Athletic é o corner número 7. Bom, ele tem aqui 1,88 m, 92 kg, um cara bem mais parrudo, né? Que joga ali na posição do boundary corner, né? No outside mesmo, prioritariamente, mais unidimensional no aspecto posicional. São 17 passes desviados, 3 interceptações nos seus últimos 15 jogos como titular na faculdade. Em 2023, liderou o time de East Carolina com 12 passes desviados e 1 interceptação e retornou 2 passes para touchdown, mais de 45 jardas cada, além de bloqueio de field goal em 2 oportunidades ainda em 23. Estou citando 2023 porque ele perdeu a maior parte da temporada de 2024 devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior e um rompimento parcial do menisco do joelho esquerdo. Então ele perdeu basicamente, né, toda a temporada de 24 e agora está num processo final de recuperação para entrar no processo de draft. Se não, caso contrário, ele seria talvez o segundo, quiçá até o primeiro corner dessa classe, mas ele caiu um pouco muito por conta do histórico de lesão. Não se sabe, óbvio, exatamente como ele vai voltar, mas de acordo com os reportes, ele está em uma recuperação excepcional e vai estar prontíssimo para a temporada 2025, um jogador de nota de primeira rodada sem dúvida, tá? Ainda em 2022 ele também sofreu uma fratura na mão, então assim, ele também tem históricos de lesões no ensino médio. É um cara que, em termos de lesão, nos desperta alguns arrepios, torcedores dos Packers, né? Porque nós já sofremos com isso com o Jaire Alexander, não queremos isso no novo corner número 1 de alto investimento de draft. Fica o ponto de atenção. Mas o jogador, ele é impressionante. A combinação de tamanho, velocidade, envergadura, um dos maiores cornerbacks dos últimos anos. Gosta muito de jogar no press, então ele é muito forte fisicamente, ele desequilibra os wide receivers de uma forma incrível. Talvez o melhor corner no press coverage dessa classe. Habilidade de usar a linha lateral como âncora, aceleração para cobrir os espaços, um excelente time. Aqui no que diz respeito àquele bait in drive, né? Ou seja, quando o corner ele consegue acompanhar os breakdowns dos wide receivers naquelas rotas que voltam em direção ao quarterback. Um playmaker, sem sombra de dúvida. São 3 interceptações nos últimos 4 jogos como titular. Um tacleador também acima da média na posição. Ele é magro, então assim, na parte do jogo corrido ou blitz, realmente ele é fraco nisso. Ele não tem muitas armas para escapar de um bloqueio efetivo de wide receiver no jogo corrido. A parte do equilíbrio dele lá no topo da rota pode melhorar também nessas marcações mano a mano, por conta da sua agressividade extrema, né? Precisa melhorar essas transições verticais. Ele tem uma certa tendência de cometer alguns holdings. E assim, jogou exclusivamente como cornerback de lado, né? O boundary. Ele vai ter 24 anos no draft, tem esse histórico de lesões, então alguns pontos de atenção. Diferente do Jahdae Barron anteriormente, ele não é um cara versátil, ele é o cara de boundary, o cornerback número 1. Talvez o Packers queira um jogador mais versátil, mas ele é um jogador excepcional, sim. Então, físico, veloz, 92 quilos, o 62º melhor prospecto aqui no The Athletic. Eu acho uma excelente opção, apesar dos problemas de lesão. Velocidade, habilidade no press, man coverage, gosto muito desse jogador, seria uma excelente escolha de primeira rodada para o Green Bay Packers, na minha opinião. E agora eu quero falar para vocês de um cara que eu gosto demais, um jogador de terceira, quiçá quarta rodada, mas eu não vejo ele saindo depois da terceira rodada, sem sombra de dúvidas. O Noah Williams, de Califórnia, 5 anos na faculdade, um super sênior e apenas 22 anos.
chegando para o draft. Então, muita experiência no college, mas apenas 22 anos chegando para o draft. 1,83, 90 quilos, um corner parrudo também. Joga principalmente no outside corner. Tem alguns lances aqui no slot, no box, mas principalmente como outside corner. Liderou a FBS com 7 interceptações e a ACC com 15 passes desviados. Teve um retorno de kickoff para touchdown de aproximadamente 79 jardas, um retorno de interceptação para touchdown de aproximadamente 40 jardas, tá? São 14 interceptações na carreira, 38 passes desviados e 4 touchdowns, 2 retornos de fumble, uma pick six e um retorno de kickoff em 50 jogos como titular, tá? Nas 40 jardas aqui no Combine, 4,5 segundos. Um salto vertical de 85 centímetros, tá? Mais de 3 metros de salto em distância. Então é realmente um jogador que tem aqui as medidas do Combine. No Pro Day, a agilidade de 3 cones aqui em 4,25 segundos. Também muito interessante. Pontos fortes. Uma construção física sólida, né? Então atende aqui requisitos de altura, peso, comprimento, hiper competitivo. Um cara que está sempre dentro do jogo. Boa visão aqui para rastrear a rota e o backfield. Então ele é um cara que contribui em tackles para perda de jardas, contribui na linha de scrimmage, excelentes habilidades com a bola, joga bem aqui em bolas contestadas, então disputando entre as mãos dos recebedores, transições equilibradas de rota, de quebras de quadril, realmente tem um jam move aqui muito bom, usa bem a linha lateral também, um bom defensor contra a corrida, como eu falei, um tacleador de vigor, contribuições no special teams. Então um cara que eu gosto demais aqui, o Packers pode apostar no desenvolvimento desse jogador, quem sabe para ser um corner número 1, quem sabe pode ser um grande steal do draft aqui, o Noah Williams, tá? De fato ele não tem uma velocidade de elite, né? Então uma agilidade média, pode se perder um pouco justamente por conta disso nessas contra wide receivers mais ágeis. Contato físico talvez um pouco excessivo em algum momento, e também um cara mais unidimensional, jogou basicamente apenas como cornerback outside. Ele tem experiência como wide receiver no ensino médio, então assim também é um cara que conhece um pouco dessa posição, mas é um jogador produtivo na universidade, o 66º melhor prospecto aqui do The Athletic, um jogador de, quem sabe, uma segunda ou terceira rodada. Eu espero que ele possa realmente já contribuir no seu primeiro ano, talvez não como um protagonista, mas pode se desenvolver para ser o tal, e ficaria bem feliz se o Packers draftasse ele, um jogador que eu gosto demais. E essa é a nossa análise de cornerbacks. Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre esses jogadores. Volta o vídeo, reassiste e coloca aqui pra gente também a tua opinião sobre os cornerbacks e o potencial dessa posição nessa classe para o Green Bay Packers, beleza? Tamo junto, abraço a todos, vocês sabem, aqui na boa e na ruim é sempre Go Pack Go!